Memórias de um desafio, a guerra da TV pública e a criação do sistema EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Confunde-se, a partir de 2007, com a crise do mensalão, que quase pôs a pique o governo popular do presidente Lula, e estende-se até o golpe contra Dilma em 2016. Apesar desses percalços, a autora Tereza Cruvinel construiu uma empresa pública comunicacional dotada de parque de produção e transmissão. Nesta entrevista ao Café na Política, essa mineira de Coromandel, Minas, e filha de garimpeiros e agricultores, foi líder estudantil nos anos 70. Na greve de 77, juntamente com outras lideranças, enfrentou a repressão e a invasão do campus, prisões e punições. Foi afastada da UNB, mas conseguiu o diploma de jornalista e ainda fez um mestrado em comunicação social. Depois ingressou na carreira, sagrando-se uma das principais colunistas do Brasil. Na coluna Panorama Político de O Globo por 24 anos. Foi lá que Lula foi buscá-la para a maior empreitada de comunicação pública de todos os tempos. Eu estou aqui com a jornalista Tereza Cruvinel, que acaba de escrever esse livro aqui, Memória de um Desafio, a Guerra da TV Pública e a Criação do Sistema EBC, Empresa Brasileira de Comunicação. Essa é uma proposta da Tereza, que é uma lutadora da democratização da comunicação, né? Principalmente aquela comunicação que se esforça para, sem ser influenciada pela mídia tradicional ou comercial e os grandes oligopólios, e agora ela está me dizendo aqui que do próprio governo, né? Porque ela conseguiu também fazer uma empresa de notícias e uma televisão em que se procurava um distanciamento para só apreciar aquilo de que o povo, né, a nação, o país precisa, que é realmente a informação veraz, a informação factual e não aquilo que é muito, né, difundido hoje, principalmente pela mídia comercial, que é a propaganda dos grandes oligopólios e dos grandes também setores, né, que comandam o mundo até hoje. Então a Tereza conseguiu fazer essa empresa juntamente, claro, não foi só ela teve ali ao lado o ex-ministro da Comunicação, o jornalista Franklin Martins, que foi outro baluarte, e uma pleiade aí de colegas que realmente ingressaram nessa batalha pela difusão da informação, da democratização da informação. Isso pode parecer um pouco teórico, mas é o que se tenta hoje em todos os países, né? Agregar essas forças que pregam a necessidade da informação, porque a informação, segundo as Nações Unidas, ela é um bem, né? É um bem como é a educação, como é outras categorias, outras atividades. Outros direitos, né? Outros direitos também, né? Principalmente. Bom, Tereza, então você começa justamente no ano de 2007, né? Lá se vão 8 anos. Não, já tem mais, né? Tem mais? 2007, 2027, vamos fazer 20 anos. Tá certo, tá. Tem 14 anos, 14 anos. Então, Tereza, o que eu queria também enfocar aqui é o seguinte, é que ali acabava de ocorrer o tal do mensalão, né? Que ali parece ter sido
a gestação do ovo da serpente, que acabou descabeçando já logo ali o Zé Dirceu, o Zé Genuíno, né? E deixou o governo numa situação muito complicada, e se não fosse a habilidade do Lula, teria perdido naquele mesmo ano. Mas o Lula acabou não só se elegendo, como também lhe prestigiando, deixando que você tentasse essa TV pública, né, que é contada nesse livro aqui, Memória de um Desafio. Isso. Por que um desafio, Leite? Olha, primeiro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com o seu público, falando desse assunto importante, não para mim esse livro, ele é importante para a memória da comunicação pública. E é um problema, aqui no Brasil, nunca se entendeu, Leite, o que é comunicação pública. Exatamente porque aquilo que não se vive, não se compreende. E aqui, diferentemente do que aconteceu na Europa, nas democracias mais sólidas, nunca floresceu a comunicação pública. Aquela que não é empresarial, que busca o lucro, tem compromissos políticos e econômicos, né? Não é, digamos, uma empresa, e nem é também a comunicação governamental, estatal, né? Que a gente já viu tantos estados, o Hitler mesmo, fazer uso da comunicação estatal para o domínio das massas, mas todo governo tem o direito de fazer também a comunicação governamental, tem até o dever, prestar contas aos governados do que o governo está fazendo, o que o parlamento está fazendo, o que o judiciário está fazendo. Isso também é necessário, mas a comunicação pública, esta é da sociedade para a sociedade, e ela tem objetivos diferentes, não é para ela falar bem de governo nenhum, nem para buscar o lucro, não é para agradar o mercado, ela tem que ter compromisso só com a sociedade, e a sociedade deve participar da sua gestão, através de um conselho, de um organismo que represente a sociedade, né? Então, se vale TV pública, rádio público, agência pública de notícia, todos esses veículos, eles devem ter esta autonomia e ter, assim, qual é a missão? Oferecer algo diferente, complementar ao que é oferecido pelo privado e pelo estatal, né? Aqueles conteúdos que a sociedade precisa. E ter um compromisso também com a programação, que ela seja cultural, que ela seja educativa, que ela seja formadora de uma cidadania, de um cidadão consciente, lúcido, crítico, preparado para viver a democracia, né? Acho que essa é a principal missão de um canal público, ajudar a criar cidadãos aptos para viver, né, na democracia, ou seja, que saibam os seus direitos, que participam do debate público, que estão bem informados, que têm acesso à cultura e por aí. Isso é um desafio porque o Brasil não fez TV pública e rádio público, nada disso. Lá atrás, quando a radiodifusão, quer dizer rádio e televisão, começou no país, começou de modo empresarial e nunca houve espaço no Brasil para o chamado público, comunicação pública. Por isso foi um desafio, eu ponho esse título no livro, porque a gente foi criar com muito atraso, com mais de 50 anos de atraso, aquilo que os países da Europa criaram no começo, né? No começo da radiodifusão, eles criaram as rádios e as TVs públicas. Nós não, só fomos igual aos Estados Unidos, tudo privado desde o começo. Então, criar depois de 50 anos é muito difícil, porque já existe toda uma cultura, o espectro já está ocupado, as pessoas já veem televisão com uma certa predisposição, as redes estão... Esse foi o problema da EBC, né? Esse foi um problema grande. Você sofreu um bullying verdadeiro, né? Da mídia tradicional, a mídia comercial, que realmente quase que, eu não diria que atropelou o projeto da EBC, que continuou, apesar dos pesares, né? Apesar dos golpes, né? Porque eu estava me lembrando aqui, que o Mensalão começou em 2007
E já em 2013 já tinha aquelas manifestações que todo mundo achava que não era contra Dilma, era só contra os preços. Eu vou né? falar do mensalão depois. Não, tá certo. Então, e aí são as dificuldades naturais que você tem. Hoje deve ser muito mais difícil por causa dessas redes sociais, né? Hoje é mais complicado. Porque as redes sociais hoje, elas são um império das big techs, né? As big techs, elas envenenam as cabeças de todo mundo, né? Principalmente da juventude. É claro que há reações, por exemplo, essa última eleição na França, o povo não mais confiou em redes sociais, não, foi para a rua. E deu uma grande votação para a esquerda que estava quase dizimada. Né? E aqui agora com o Milei, né? O Milei, por exemplo, o Milei conseguiu capturar cerca de 80% dos jovens argentinos, com toda aquela história de golpes, né? De perseguição política, de ditadura que matou 30 mil pessoas. Bom, isso aí é a força das redes sociais, né? Eu sei que você não teve tempo de tocar nesse assunto assim de forma direta, mas agora eu te pergunto, com a experiência que você tem, não é? O que se pode fazer com a estrutura que você montou da EBC, né? E da TV Brasil? Olha, assim, nós fizemos muita coisa em 4 anos, que foi o período da minha gestão. Nós criamos uma televisão pública que não existia, a TV Brasil. Nós salvamos, reequipamos aquelas rádios que existiam, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia. São 7 rádios que estavam muito sucateadas. Fortalecemos a Agência Brasil, que já existia também na Rádio Brás, e é uma grande agência de notícias pública, de livre acesso, de livre uso, conteúdos muito bons, né? Nós criamos um canal internacional nesses 4 anos, que chegou a estar presente em 44 países. Nós construímos uma parceria com as TVs educativas estaduais, formando uma rede para suprir a deficiência da própria TV Brasil, que por nascer tarde não tinha canais analógicos. Fizemos muita coisa. O problema é que veio o golpe de 16, a derrubada da Dilma, e o Temer ficou muito furioso porque a cobertura da TV Brasil e das rádios e da Agência Brasil, dos veículos da EBC, foi muito crítica ao impeachment, questionando, teve crime de responsabilidade mesmo? Isso é impeachment ou é golpe? Então ele se vingou fazendo uma intervenção e deformando, fechando serviços da EBC, desmontando a EBC. E depois do Temer veio o Collor, que fez pior ainda. Desculpa, Bolsonaro. Eu sempre chamo ele Bolsonaro de Collor, porque eles são bem parecidos um com o outro, né? Aí veio o Bolsonaro e aparelhou, né? Ameaçou fechar e depois aparelhou. Então, ele chegou à conclusão de que sem um instrumento de comunicação, ele ia depender da Globo, da SBT, então ia ficar pendurado literalmente na brocha, não é? Como é que ele ia resolver isso? Por isso aí que ele preservou a EBC. Então, assim, isso atrasou o projeto, mas uma TV pública continua sendo necessária, inclusive para interagir agora. Vem aí a TV 3.0, que é a integração da televisão com a internet, a plena integração da televisão com a internet, né? É uma tecnologia nova que a EBC também está implantando, todas as televisões estão implantando e tal. Então, uma TV pública continua sendo necessária porque mais de 50% da população brasileira, apesar das redes sociais, 72% por aí, as pesquisas mudam, variam um pouco de uma para outra, mas assim, a grande maioria do povo brasileiro ainda se informa e se entretém pela televisão aberta.
Então, a televisão continua muito necessária, apesar das redes sociais. E é claro que a EBC consegue formar opinião, e parece que majoritária ainda, né? Forma muito. Porque televisão... ela tem mais conteúdo, né? Uma coisa mais organizada. A televisão, que eu digo em geral, a televisão, né, a televisão aberta, o conjunto das emissoras, é através da televisão aberta que a maioria do povo brasileiro se informa e também se entretém, vê novela, vê futebol e tal. Então, a TV pública tem o seu papel ainda. E na medida em que a internet e a televisão vão se integrando, claro que a TV pública também tem que seguir, acompanhar a modernização e usar as redes sociais. Hoje a EBC tem um departamento de mídias digitais, né? Eu criei essa unidade no fim do meu mandato e ela continua existindo, porque tem canal no YouTube, tem redes sociais, a TV Brasil, os canais da EBC, todos atuam no mundo digital. Mas as rádios continuam sendo importantes. Por exemplo, a Rádio Nacional da Amazônia, importantíssima. Não é rede social, Twitter, Facebook, que conecta os amazônidas. É a Rádio Nacional da Amazônia. Através dela se salva uma vida. Manda um barco aqui na cabeceira do rio tal, onde uma pessoa precisa ser levada para Manaus, porque senão vai morrer. E a Rádio Nacional presta esse serviço, sabe? Então, sim, cada veículo tem lá a sua utilidade, né? A Agência Brasil é muito importante para as mídias do interior do Brasil, onde a produção de conteúdo é difícil e é gratuita o uso da Agência Brasil. Então, por exemplo, um jornal lá de uma cidade bem do Brasil remoto, ela pode fazer um jornal para a sua comunidade, usando conteúdos da Agência Brasil, que são gratuitos, sabe? Então, a comunicação pública continua sendo importante e necessária. Claro que se atualizando, se modernizando. Eu estou esperançosa de que agora o Lula tenha nomeado o jornalista André Basbaum para presidente da EBC. É a 4ª pessoa que o Lula nomeia neste mandato. E eu acho que talvez agora ele tenha acertado. Eu estou esperançosa. Da Bahia, não, ele é de São Paulo, veio da Record. Veio de uma TV comercial, mas isso não é defeito, porque eu também fui da TV Globo e do jornal O Globo para lá. Você falava do mensalão. O mensalão foi o momento em que a mídia brasileira começou a sofrer essa mutação, se transformar, o jornalismo político virar um instrumento de disputa política, ser usado para o combate ao governo que as elites não queriam, que era o governo do PT. Como você fala, era guerra, né? Era jornalismo de guerra. Exato. Ali começou o jornalismo de guerra, então foi o jornalismo da cobertura do mensalão. Sabe que não foi só no Brasil, né? Foi praticamente na América Latina toda e no mundo todo. Eu me lembro que a Cristina Kirchner ali fez aquela lei de médios, né? Com grande participação popular da sociedade e tudo. Chegou o Macri, foi eleito, ele não tomou conhecimento de lei, se era lei, se não era nada. Só pegou a tesoura e acabou. Estava brindado, não é? E acabou tudo. Mas o Temer fez com o nosso sistema, né? Com a EBC. Mas mesmo assim, vocês preservaram aquela estrutura boa. Que não fechou. Fizeram. Foi uma grande estrutura de comunicação, não é? E que existe aquilo lá. Claro que precisa se adaptar justamente. Se modernizar, precisa de fazer investimento, né? Tá. Tereza, mas você viveu também uma época muito tumultuada, não é, pelos acontecimentos, sobretudo internacionais, que incidiam diretamente no Brasil, que era, por exemplo, esse golpe de 2016, que foi realmente o realinhamento do Brasil com um acoplamento total aos Estados Unidos. Você se lembra, não é, que a primeira coisa que eles fizeram foi cortar aquele pré-sal, não é, que tinha lá um dispositivo que tornava quase que invulnerável o pré-sal só para a sociedade brasileira. Depois foi a briga contra o Chaves, né, expulsaram a Venezuela do Mercosul, e aí fechou-se o cerco, que era só direita, não é? E uma direita perigosíssima, porque era uma direita calcada justamente nesse poder midiático. Quem era o Macri, né?
Ainda bem que não tivemos gente tão empresarial, tivemos gente mais do próprio Bolsonaro. Às vezes eu até me pergunto assim, será bom você trocar o Bolsonaro pelo Tarcísio de Freitas? Porque o Tarcísio é muito pior do que ele. Ele faz tudo o que eles querem. É a mesma coisa do Trump lá, entendeu? Sabia que eu virei trumpista? Justamente por quê? Porque aquele vice-presidente dele, que é o J.D. Vance, ele é um intelectual, fez um livro lá, né, muito interessante, abordando aquela questão do ferrugem, do circuito do ferrugem. Então aquele empolgou muitos americanos, ele pegou ali pelo menos um terço de apoio por causa daquilo. Mas é tão ou mais do lobby de Miami, como eles falam, não é? Eles chamam a máfia maianeira, mais do que o próprio secretário de Estado, que é o Marco Rubio. Então, eu queria chegar só a esse ponto para mostrar como era a situação que o país vivia. A gente, às vezes, né, é tão ali enfronhado, tão envolvido com os acontecimentos, que só com o passar do tempo é que você vai ver realmente o perigo que o país atravessava. Qual era o contexto? Né? Então, pois é, como você mesmo estava lembrando ali, no primeiro mandato do Lula, houve aquela, digamos, inflexão do jornalismo político, virou jornalismo de guerra. Esse governo não pode ser reeleito, né? Eles achavam, as elites brasileiras, que o governo do Lula seria passageiro, que ele não ia ser um governo desastrado, que não, né, não teria maus resultados. Então, quando foi chegando, olha, não pode ter reeleição. Lula foi reeleito em 2006 debaixo de muita pancadaria da mídia. Lembra que ele ia ganhar no primeiro turno, por causa daquela história de aloprados, ele não ganhou, teve que disputar o segundo com o Geraldo Alckmin. Aí ele fez o Alckmin encolher no segundo turno e ganhou, lembra disso? Então, quando o Lula se reelege, o Gilberto Gil faz um movimento pela TV pública. O Gilberto Gil pensava na TV pública muito do ponto de vista cultural, de ela ser uma janela para o audiovisual, estimular o cinema, oferecer cultura ao povo e tal. Assim, é claro, a percepção dele de artista. Mas os setores políticos também falavam, poxa, televisão pública é bom para isso, para a cultura, mas ela pode ser também um ponto, um contraponto, ela pode conferir mais pluralidade, porque nós estamos aqui com toda a mídia contra o governo. E aí algumas pessoas do governo passaram também a apoiar a ideia da TV pública, e o Lula acabou comprando a ideia e enviou o projeto, chamou o Franklin para ser ministro da SECOM, né, e resolveu comprar essa ideia. Vamos fazer a TV pública, para isso tem que fazer uma empresa, e essa MP foi ao Congresso, né? Eu fui, logo que eu fui convidada para ser presidente da empresa que ainda ia ser criada, né? Eu sou só um momentinho, eu queria só dar um pouquinho de informação sobre a autora, né, que eu estou entrevistando. É que ela foi também jornalista durante muito tempo e, sobretudo, colunista e analista política. Ela é a maior coluna brasileira da época, cerca de 20 anos, né, Teresa? No Globo, Panorama Político. Tinha 25 anos de 25, coluna. Poxa, muito tempo. Pois isso é que não me foi perdoado. O Lula convidou... Sei, mas ali, mas facilitou um pouco o seu traquejo. Sim, para aprovar a lei. Mas eu digo, a mídia não me perdoou, porque um quadro da elite do jornalismo, como eu era, uma estrela do jornalismo das grandes mídias, eu era comentarista da Globo News e colunista do jornal o Globo, e aceitei o convite do Lula. Então eles ficaram muito furiosos de o Lula ter convidado alguém da elite do jornalismo para dirigir o projeto TV Pública. Se o Lula tivesse convidado outra pessoa, talvez eles não tivessem implicado tanto, mas ficaram muito revoltados porque eles sabiam que comigo também a lei passaria. Eu tinha muito crédito no Congresso. Isso é verdade. Então eles sabiam que comigo isso já facilitava muito a aprovação da lei. Segundo, eu era uma colunista com alta credibilidade, e isso ia conferir credibilidade à ideia dessa televisão e dessa empresa Brasil de Comunicação. Então, por tudo, a mídia ficou muito irritada com a minha escolha.
e por isso eu sofri o bullying. 4 anos do meu mandato eu vivi sob marcação cerrada. Todo dia tinha uma matéria num dos 3 grandes jornais, ou numa televisão, ou numa rádio, ou em algum lugar. Não tinha dia que não tinha um ataque à EBC, ou a mim, ou ao Franklin. Tá? Então nós eram ataques rasteiros, né? Eram ataques que... Você conta lá, num dos episódios, é que um repórter de determinado jornal foi lá, furtivamente, e se apropriou de um documento lá, para depois explorar aquilo negativamente. Quando você depois explicou, não é? E parece que a própria mídia lhe deu razão de que aquilo tinha sido uma armação, uma montagem. Armação, Então, mas e isso, muita né? coisa. É o papel da mídia, que é aquela máquina de moer carne, né? Eu lembro isso desde a época do Brizola. Então isso não me surpreende. Mas o que me surpreende mesmo foi a gana com que você entrou ali, né? E fez aquela estrutura, que aquilo ali é um verdadeiro império da comunicação, se tivesse dado certo, né? Mas mesmo assim ainda prevaleceu muita coisa, que é nós temos essa estrutura, agora cabe, né, aos governos, inclusive o próprio Lula, recuperar e atualizar, né? Modernizar. Exato, porque a estrutura, você falou a coisa certa, como era uma estrutura muito sólida, a gente tinha feito investimentos, a gente tinha organizado uma empresa bem gerida, com uma estrutura moderna, uma estrutura gerencial. Eles não acabaram, né, com a EBC. Houve toda essa intervenção, mas não fecharam e sobreviveu, a estrutura sobreviveu. Algumas coisas foram fechadas, por exemplo, o canal internacional, mas está sendo recriado agora. E muitas coisas foram realmente assim, a zero, né, colocadas no chão. Que agora está mais fácil você fazer isso, né? Porque eu gosto muito daquela RT russa, né? Que ela, de repente, ela foi também banida do YouTube porque fez 4 milhões de seguidores? De seguidores lá, né? Aí tiraram a RT, mas assim, pura e simplesmente. Você vê como é que são as coisas. Tiraram do YouTube, Tiraram do YouTube. Russia Today. Olha, já tem, não foi muito antes da guerra da Ucrânia. Eu acho que foi logo depois ali da tomada da Crimeia pelo Putin. Mas sim. Mas então o bullying foi isso, sabe? Uma cobertura de assuntos da EBC. Depois que eu saí, inclusive, arrefeceu esse ímpeto, né? Porque boa parte a coisa era comigo também. E era assim, vamos futricar na EBC. Eu falo que devia até existir uma editoria de EBC. O que temos hoje contra a EBC, né? Aí os repórteres tinham que aparecer com alguma contribuição. E também muitas matérias foram contra mim, né, pessoalmente, assim, coisas de implicâncias pessoais. A Folha, sobretudo a Folha, já fazia isso comigo desde quando eu era colunista do Globo, não sei bem porquê, mas já vinha desde esse tempo, né? A Folha ficou muito implicada com o famoso jantar do Lula que houve na minha casa, e aí me deu um troco depois, porque eu tinha escrito o livro. Eu escrevi o livro Cristina Tavares, um perfil parlamentar, e a Folha fez um escândalo como se aquilo fosse um deslize ético. Não, pois você fez a pedido da Câmara. Não, eu lembro. É uma biografia de alguém que já tinha morrido. Que a maioria dos jornalistas fizeram, né? Muitos jornalistas escreveram perfis de outros políticos. E a Folha, mas por quê? E outra coisa, aquilo ali é um cabedal, é importantíssimo aqueles perfis, sabe? Eu, por exemplo, quando fui fazer o livro sobre o Brizola, o Caudilho, eu penetrei ali naqueles, como é que fala, nos perfis parlamentares. Tinha um cara lá, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que ele ensinava até como é que você impostava a voz. Ele dizia o seguinte: olha, é preciso ter cuidado para a gente falar em público. Temos que pronunciar todas as palavras, inclusive os S's. Esses caras eram muito ligados ao Brizola. Mas ele, né, ele também tinha essa preocupação com a língua culta, né? Mas então, o bullying foi isso, esse foi um problema. Tivemos o problema de nascer tarde, né? Então não ter uma rede, porque eu falo que a TV pública, por ter nascido atrasada, no canal analógico, no sistema analógico, quando a TV Brasil foi criada,
você falava assim, quero um canal em Belo Horizonte. Não tem, está tudo ocupado. Porque eram só 13 canais que o sistema analógico permitia. Você lembra? Terminava no 13. Eu lembro, aquilo era um cartório, né? Aquilo era um cartório. Então estava tudo dominado. Tudo dominado, inclusive pelos chefões, né? Os Exato, chefões teve aquelas concessões todas a políticos, né? E tudo. Então, assim, não havia espaço no sistema analógico. E o sistema digital ainda não tinha chegado ao Brasil completo. Ele foi chegando, sendo implantado muito lentamente. São Paulo, depois o Rio, depois Brasília, depois Belo Horizonte, depois não sei o quê. Então, ela ficou durante alguns anos sem ter para onde crescer, sabe? Onde implantar canais. No analógico estava tudo ocupado, o digital ainda não existia. Hoje não, hoje o sistema digital está quase totalmente implantado no Brasil. A TV pública pode ter canal onde ela quiser. Agora precisa de dinheiro para montar os canais. Agora com essas redes sociais aí de YouTube, Facebook, essas coisas não facilitou, não tornou mais barato. Porque eu vejo essa, por exemplo, a RT e vejo também a Telesul lá da Venezuela. Eles não contam conversa, eles fazem vídeo para qualquer coisa, inclusive com celular, né? E aquilo ali vai preenchendo espaço, vai formando opinião. Não, sem dúvida que as tecnologias digitais facilitaram, baratearam e tal. Mas eu falo o seguinte, isso é como produzir conteúdo. Agora, como entregar conteúdo? Não é todo mundo que recebe conteúdo pelo celular, que vê YouTube, né? Existe um grande número de pessoas que ele quer ver a televisão ali, na telinha, no seu televisor. Ele quer usar o controle remoto, sentar no sofá de noite, pegar o controle remoto e ficar mudando de canal. Tá certo. Isso existe, Leite. As pessoas acham que internet substituiu tudo. Não é assim. Pode ser no futuro, mas as pessoas, sobretudo nas camadas mais pobres da população, a pessoa quer chegar de noite, ela não quer pegar o celular e ligar o YouTube. Ela quer chegar de noite cansado, o marido trabalhou o dia inteiro, a mulher que fez faxina, sentar no sofá, jantar, sentar na televisão e mudar de canal. Ó, então certo. Tem que ter canal aberto ainda, isso é muito importante ainda. Tereza, olha, nós estamos nos aproximando do fim do nosso horário e eu notei ali naquele seu livro que você foi sabotada não só pela mídia, mas também por aquele conselho curador, né? Que aquilo ali é o quê? Virou um parlamento, um covil de conspiradores. Que incrível aquilo lá, né? Incrível, né? Pois é. Ali, por duas coisas. Primeiro, porque tinha umas redações mal feitas, aquilo que você falou há pouco, redação de leis, a redação precisa ser muito precisa. Houve uma redação ali que deixava em dúvida, assim, permitia interpretações sobre qual é o poder do conselho. Na verdade, é só a função desses conselhos, em todo o mundo, nas televisões públicas, é fiscalizar a programação. E, de repente, aquele conselho curador da EBC se apegou numa redação lá que permitiu a interpretação de que tudo que era, toda a missão da EBC estava sujeita ao Conselho Curador. Não, e as proibições, as sanções desse conselho duras, eram imediatas, né? Duras, draconianas, podendo chegar à demissão dos diretores, né? Mas aí foi aqui uma cochilada de vocês, né? A redação ficou ruim, mas assim, por exemplo, aí também entra a natureza das pessoas, as vaidades, as ambições. Por exemplo, mas é normal que quando você tem um parlamento, um mini parlamento como aquele lá, aquilo ali afloram as vaidades, né? As ambições. Os caras querem aparecer, se exibir, o histrionismo, principalmente se você aparece na mídia. Porque, por exemplo, enquanto o Beluso, o economista Luiz Gonzaga Beluso, foi o primeiro presidente do Conselho, enquanto ele foi presidente, funcionou muito bem. O Conselho era um órgão de assessoramento da EBC e ele podia até dar opiniões, mas ele tinha que, sobretudo, avaliar a programação. Isso está bom, isso não está bom, isso aqui deve melhorar e tal. Mas funcionou tudo muito bem. Depois que o Beluso renunciou, porque ele tinha muitas atividades como professor, economista, não sei o quê, em algum momento ele renunciou e depois que ele saiu, a coisa degringolou.
Mas é uma experiência, uma lição. É importante ter um conselho, uma representação da sociedade, mas ela não pode querer ser a ditadora da empresa. Esse organismo não pode, né? Aprendizado. Então, Tereza, é um aprendizado difícil, né? Porque ela que te derrubou praticamente, foi, não foi? Foi, te derrubou. Eles criaram as condições para eu não fazer o segundo mandato, que eu mesma disse para a Dilma, não quero fazer. Por quê? Se o conselho está contra mim, como é que eu vou governar a empresa? Né? Pois é o parlamento, é o super parlamento, não é isso? Isso, o superpoder do parlamento. Então, nós terminamos essa nossa entrevista aqui com a Tereza, né, que ela nos fala sobre o livro dela, que vai ser lançado no Beirute, quarta-feira, dia 17, a partir das 19 horas. Né? Beirute, lá da 109 Sul. Você sabe que Espero vocês lá, hein? Vamos lá, claro. Mas você sabe que esse negócio de lançamento de livro, nós ficamos meio que órfãos depois que aquele lá da 104, né, fechou. Por exemplo, eu ia fazer numa livraria aí, mas a livraria queria fechar às 20 horas. Às 20 horas para jornalistas e políticos, que é um público que vai ter interesse nesse livro. Que vai começar. É cedo, né? É cedo. Aí eu fui para o Beirute, porque aí vai até mais tarde. Mas é isso. Muito obrigada, Leite. Tereza, a todos vocês que estão com a gente aqui no seu canal. Tá certo. E estamos sempre às ordens, né? Espero que haja outras obras por aí afora, né? Eu espero, umas obras literárias. Também, que é importante, né? Tá. Tchau, tchau. Grande abraço.